mais uma vez aqui. Saúde a todos na paz do Senhor, para junto a gente refletir e meditar um pouco mais na palavra do Senhor. Eu sou o irmão Carlos Henrique, gosto muito de refletir e meditar na palavra do Senhor. Hoje eu quero meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 6, onde o povo de Nazaré recusa a crer e Jesus envia os seus discípulos de 2 em 2. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1, e vou meditar até o versículo 13, que diz assim: E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar, versículo 2, Jesus ensinando, na sinagoga. E muitos, ouvindo, os se admirava, dizendo: De onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizava-se nele. E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, e entre os seus parentes, e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Até o versículo 5, depois eu reflito mais o resto. Jesus está pregando para os seus ali em Nazaré, e ensinando, e eles começam ali a se maravilhar, e a incredulidade entrar neles. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? E o versículo 3 vai dizer que escandalizava-se nele. E Jesus disse que não há profeta sem honra, senão na sua casa, entre os seus parentes e na sua casa. Não há profeta. Mas mesmo assim, aqui vai dizer no versículo 5, e não podia fazer ali muitas obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos e impôs-lhes as mãos. Mas mesmo assim, Jesus ainda curou alguns poucos enfermos. Jesus não fez muitos milagres e maravilhas por causa da incredulidade do povo. Porque o que aprendo com isso aqui é que, independente da incredulidade do povo, o problema não estava em Jesus. O problema estava no povo. Mas Jesus, ele continua fazendo a sua missão. Ele deixou a sua missão aos seus discípulos e deixou a missão na terra para a gente, onde esse evangelho chegou sobre as nossas vidas. Então, independente de o povo crer ou não crer, continue pregando as boas novas de salvação. Continue fazendo o ide do Senhor. E aqui vai dizendo que Jesus não podia fazer obras maravilhosas ali, mas curou alguns poucos enfermos, impondo das mãos, por causa da incredulidade do povo. E Jesus disse: profeta não tem honra a não ser na sua própria casa. Então o problema não estava em Jesus. O problema estava no povo e na incredulidade do povo. Talvez você esteja aí querendo parar e dizer: não, mas o pessoal não dá um crédito à minha palavra e à minha pregação. Eu quero te dizer que o problema não está em você. O problema está no povo. Mas nem por isso o Senhor vai deixar de lhe usar. Jesus ali não fez muitos milagres e maravilhas por causa da incredulidade do povo. Mas se o povo desse crédito à palavra de Jesus, ao profeta de casa, Jesus já tinha operado muitas maravilhas ali. Muito mais ainda. Mas o povo não dava crédito. Aí o versículo vai dizer aí: e estava admirado, no versículo 6, da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Se não te honrar em casa, não se preocupe. Tem Samaria, tem Judéia, começa em Jerusalém. E a promessa é até os confins da terra. Mas o importante é você obedecer o ídolo do Senhor. O importante não é o que o povo pensa ou fala da sua pregação. O mais importante é você obedecer aquele que vos chamou. Aí aqui no versículo 7 vai dizer aí, Jesus no 6 vai dizer que continuou ensinando as aldeias vizinhas. Por quê? Porque os seus desprezaram. Aí chamou no versículo 7, e assim os 12, começou a enviá-los de 2 em 2. Companheirismo, porque ninguém faz a obra só. De 2 em 2. E deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. Deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, sobre os demônios. E esse poder, irmão, quem dá é o Senhor. E tem coisa no mundo espiritual que nem os discípulos um dia perguntou a Jesus sobre o gadareno: mestre, por que oremos nós e não podemos expulsar?
E Jesus orou ali e expulsou. E Jesus chamou ali no particular com ele e disse: esta casta de demônio não pode sair a não ser com outra coisa, com jejum e oração. Então o Senhor nos dá toda a arma espiritual diante da sua palavra. E lhe deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. E ordenou que nada tomasse para o caminho, senão um bordão, nem afoge, nem pão, nem dinheiro no cinto. Mas que calçasse a sandália e não vestisse 2 túnicas. E dizia-lhe: na casa que entrades, ficai nelas até partires dali. Jesus disse: não leve nada pelo caminho, confie somente no Senhor. O de mais precioso leve a presença do Senhor, a confiança no Senhor. A casa que entrades, ficai ali, até depois partir. E quando alguns vos não receberes em vós e nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó, versículo 11, que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunha contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. O Senhor está nos ensinando que nem todos vão receber a mensagem, nem todos vão ouvir essa mensagem, mas o Senhor também está ensinando que naquele grande dia não vai haver desculpa para o pecado. A mensagem foi pregada, a mensagem foi enviada. Se eles não der o crédito, é problema dele. Sacuda o vosso pé, a sandália dos vossos pés, naquela cidade ou naquela casa, porque naquele dia vai haver menos tolerância. Naquele grande dia, haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então não se preocupe, o problema não está em você, o problema está naqueles que não querem receber a mensagem. Se Deus te chamou, Deus está te enviando, vá, porque Deus se responsabiliza. E aqueles que não vão receber, eles pensam que não estão recebendo a você, mas eles não estão recebendo, é o próprio Jesus Cristo. Aí aqui vai dizer, ó, e saindo eles, pregava o povo que se arrependesse. O evangelho de arrependimento. Lá em Lucas capítulo 24, 45 a seguir, vai dizer que Jesus abre o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. E convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia fosse ressuscitado. E em seu nome se pregasse arrependimento de pecado e remissão de pecado, começando por Jerusalém e até os confins da terra. E Jesus disse lá em Lucas 24, 49, eis que eu vos envio a promessa do meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E lá em Atos 1, versículo 8, vai dizer, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jerusalém é só o começo, mas tem Judéia, tem Samaria, até os confins da terra. É o ide do Senhor. Foi através desse ide que a palavra chegou na nossa vida. Então não se preocupe se alguém não está dando crédito à sua palavra. E não se preocupe com as perseguições e as afrontas. Jesus lá em Mateus capítulo 10, versículo 23, quando Jesus envia os discípulos ali também, vai dizer, no versículo 23, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel sem que veja vir o Filho do Homem. Então vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter afronta, mas o importante é você fazer o ídolo do Senhor e pregar o Evangelho com poder. O povo de Israel não valorizaram. Lá em Lucas capítulo 13, versículo 34, vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que a vossa casa vos deixará deserta. Em verdade vos digo que não me verei, até que venha o tempo que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Até que reconheça que o Senhor o enviou, ou senão os seus enviados. Aí vai dizer, ó, e saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsava muitos demônios, e ungia muitos enfermos com o óleo, e os curava, com o óleo. Lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, vai dizer, em todo o tempo seja alva as tuas vestes. Significa fazer a vontade do Senhor e ter uma vida de obediência à palavra do Senhor. Seja alva as tuas vestes, e nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. A presença do Espírito Santo, que nós temos a mente de Cristo através do Espírito Santo. O Evangelho com poder. E eu quero dizer aqui, encerrar, que há a importância da gente se congregar. Eu sou auxiliar de trabalho, mas eu vou escutar a doutrina do meu pastor.
Então há a importância da gente aprender. E aqui, ó, expulsava muitos demônios e ungia muitos enfermos com óleo e os curava. Esse óleo representa o Espírito Santo de Deus. Mas aqui, em Tiago, capítulo 5, versículo 14, vai dizer: está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e ore sobre eles, e ungindo com azeite ou com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarei. A oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. Então, irmão, esse é o evangelho que eu quero te falar para refletir. Reflita e medita esta noite, essa tarde, sobre esta palavra. Quando perseguirem numa cidade, Jesus tem outro lugar. Quando te rejeitarem num lugar, Jesus tem outro lugar. Mas não deixe de ser enviado pelo Senhor e não deixe de fazer o ídolo do Senhor. Receba esta palavra. Aqui nem todos receberam. A incredulidade do povo era grande, mas mesmo assim Jesus operou maravilha. Jesus enviou os discípulos entre 2 e 2. E Jesus, esse evangelho chegou na minha e na tua vida. E nesses últimos dias Jesus quer usar eu e quer usar você. Então não se preocupe, porque muitos não dão crédito. Jesus se responsabiliza. Tem Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Receba esta palavra e continue fazendo o ídolo do Senhor. Amém e amém. Que Cristo Jesus vos abençoe e abra o vosso entendimento para compreender as Escrituras. Se congregue. Amém?